Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Eu já estou aqui para falar um pouco sobre o filme Os Rejeitados, a principal estreia dessa semana, filme dirigido por Alexander Payne. É um cineasta com uma trajetória muito sólida desde o final dos anos 90, principalmente a partir do Eleição, o seu segundo filme, estrelado pelo Matthew Broderick, que era uma comédia muito divertida e que também tinha alguns elementos dramáticos. Essa mescla ele conseguiu apresentar de novo no filme As Confissões de Schmidt, que tem uma das melhores atuações do Jack Nicholson, e depois em grandes projetos que levaram ele ao Oscar. Começando pelo Sideways, em 2004, depois Os Descendentes, em 2011, com George Clooney, e em 2013, Nebraska, um filme excepcional, com fotografia em preto e branco. Talvez o único filme não bem recebido do Alexander Payne tenha sido O Pequena Grande Vida, em 2017, e ainda assim é um filme bastante interessante, que tem uma das melhores atuações do Matt Damon. Aqui, em Os Rejeitados, ele retoma a parceria que ele fez com o Paul Giamatti no Sideways. O Paul Giamatti ele interpreta aqui um professor muito rígido, clássico, que dá aula no internato da Nova Inglaterra e acaba ficando responsável por um grupo de alunos que não tem para onde ir na época do Natal. Entre esses alunos, ele acaba fazendo uma amizade especial com um deles, interpretado pelo Dominic Sessa. É, no lugar, nesse internato, também trabalha uma governanta, interpretada pela Davine Joy Randolph, uma atuação excelente. Ela recebeu há pouco tempo o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. É uma atuação muito sólida e ela acaba também fazendo uma personagem muito eficiente que fica amiga dos dois. O Alexander Payne ele tem um grande interesse em acompanhar figuras deslocadas à margem da sociedade. Aqui, literalmente, a gente vê pelo título Os Rejeitados, mas a gente já conseguia ver isso, por exemplo, no Professor, interpretado pelo Matthew Broderick no Eleição, no Schmidt, interpretado pelo Jack Nicholson, e na figura também da terceira idade, que a gente via muito bem desenvolvida no Nebraska. Os Descendentes também tinham um pouco desses elementos, e o Alexander Payne ele sempre gostou de fazer essa mescla entre um humor um pouco patético. Nisso ele se parece um pouco com Wes Anderson, que é da mesma geração dele, e aqui esse elemento se acentua. É um elemento de nostalgia, um elemento agridoce, que acaba refletindo em todos os personagens. A gente vê que o Alexander Payne tem uma especial atenção aqui em Os Rejeitados com a década de 70. A atmosfera que ele traz no filme se refere muito aos filmes daquela década, principalmente, ao meu ver, do Hal Ashby. Eu noto que Os Rejeitados têm muito de, por exemplo, Muito Além do Jardim, tem elementos do Shampoo e tem também algumas características do Ensina-me a Viver. Todos os grandes filmes do Hal Ashby dos anos 70. O Alexander Payne ele constrói uma história muito interessante nessa amizade entre um professor e o aluno. Eu acho que, nesse sentido, o filme acaba dialogando, por exemplo, com Sociedade dos Poetas Mortos, com o Robin Williams, que é um clássico nesse estilo, dialoga também um pouco com Meu Mestre Minha Vida, com Morgan Freeman, embora tenha outro tipo de direcionamento, outro tipo de abordagem, mas a maneira como Alexander Payne trabalha é sempre muito interessante. Eu não acho que o roteiro aqui seja tão interessante quanto o de alguma das melhores obras dele. Eu acho, por exemplo, o roteiro do Sideways e o roteiro das Confissões de Schmidt mais interessante, mas, de certa maneira, ao não mostrar nada muito previsível, ele deixa a história transcorrer de maneira muito fluida, ele não deixa nenhum gancho muito exposto entre um bloco e outro da narrativa, e ele torna, assim, o filme bastante imprevisível, talvez o seu filme até mais experimental feito até hoje. Os Rejeitados ele tem uma atuação extraordinária do Paul Giamatti. É uma pena que ele esteja numa temporada concorrendo com a atuação
tão forte do Cillian Murphy, do Oppenheimer, embora eu ache que o Paul Giamatti até merecia mais o prêmio por essa atuação e também pela trajetória dele, embora o Cillian Murphy também tenha uma atuação magnífica no Oppenheimer, possivelmente é o melhor do filme do Christopher Nolan. De qualquer maneira, eu espero que o espectador ele aprecie Os Rejeitados, é um filme que merece ser assistido. Eu daria 4,5 estrelas de 5. Eu acho um filme entre muito bom e ótimo. Ele tem alguns problemas, mas nada que interfira na qualidade da obra. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.